Bom dia, irmãos. Quero saudar os irmãos na paz do Senhor, amém? Amém. Gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã o Salmo 1. Vamos compartilhar esse salmo. Versículos de 1 a 6. Amém? A palavra do Senhor diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse salmo escrito por Davi. Ó Deus, o homem segundo o teu coração. Ó Deus, o homem que tinha um relacionamento profundo contigo, escreveu esse salmo e faz comparações importantes para as nossas vidas, Senhor. Traz ensinamentos do Senhor em relação às situações que nós queremos compartilhar nesta manhã. Sê conosco, Senhor, nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Esse salmo é um salmo muito conhecido, né? Todo salmo é muito conhecido porque os salmos muitas vezes faz parte da nossa devocional, né? Quantas vezes a gente precisa ler alguma coisa, pega um salmo, eu vou ler um salmo, né? Então o salmo ele faz parte da devocional de muitos cristãos. Na verdade, irmãos, salmo é uma coletânea de livros, poemas do povo de Deus, escrito desde a vida de Davi até a saída do povo da Babilônia. Então os salmos, ele é uma coletânea de todo esse período, de orações, lamentos, né? Cânticos. Muitos salmos a gente sabe que eram cantados, né? No meio do povo de Deus. Então o período é muito grande. Esse salmo, até o Salmo 40, foi escrito por Davi. Na verdade, o salmo ele é dividido por 5 livros, né? Dentre os quais, do capítulo 1 ao capítulo 40, foram escritos por Davi. No Novo Testamento, a gente percebe que os salmos ele é citado por mais de 100 vezes. E isso nos mostra a relevância que o salmo tem no plano de redenção de Jesus. Então existe uma importância grande do livro de Salmos para a nossa vida, porque ele é citado mais de 100 vezes no Novo Testamento. Agora, o que é mais importante aqui é que Davi, ele, inspirado por Deus, ele tenta trazer a comparação que Deus faz entre o ímpio e o justo. É claro a comparação estabelecida nesses versículos. Então, irmãos, Davi escreve esse salmo e eu percebo que um dos objetivos de Deus nesses versículos é nos mostrar que muitos, para não dizer todos, porque aí quando a gente diz todos, a unanimidade às vezes não dá para estabelecer, mas a maioria de muitos irmãos entende assim: a vida cristã ela é muito difícil, muito árdua,
E parece que para o ímpio é melhor, né? Parece que o ímpio curte mais a vida, né? Parece que para o ímpio está tudo mais certo, as coisas fluem, acontecem. E para o cristão às vezes parece que é tão engessado, né? Muitas pessoas pensam dessa forma, que a vida do ímpio desenrola melhor, né? E esse salmo existe para neutralizar esse tipo de pensamento no cristão. A vida cristã ela é mais estreita, a porta é estreita. A vida do cristianismo impõe restrições, você pensar, você meditar, você estabelecer princípios. A vida do ímpio não, a porta é larga, está podendo tudo. Então, irmãos, essa questão ela está embutida na mente de muitos cristãos. Porque muitos cristãos não percebem que a vida do cristão, a porta é estreita de verdade. Então não queira comparar a vida do ímpio com a vida do crente, né? A porta é muito larga no mundo, né? O importante é ser feliz, não é isso? O importante é você ser feliz, você correr atrás da sua felicidade. Então a gente percebe 3 lições aí importantes que o salmista nos traz. Compara o justo com o ímpio. Ele chama o ímpio de palha. Vamos lá. Versículo 4. Primeira coisa, o ímpio é chamado aqui de palha. O que é palha, irmãos? Coloca uma palha ali na rua e fica olhando para ela, para ver o que vai acontecer. Qualquer situação adversa, ela voa, não é isso? Palha voa, palha não tem raiz. Palha não tem raiz. Olha só, Davi, irmãos, o Davi, o grande homem de Deus do Velho Testamento. O justo, ele é comparado como uma árvore plantada junto à fonte. Versículo 3. Uma árvore plantada junto à fonte. Árvore é diferente de folha, porque árvore tem raiz, a árvore tem fundamento, tem princípio, né? Então tem diferença. O ímpio, o vento dispersa, o vento leva a folha, leva o ímpio. O justo, as suas folhas não caem. Davi disse que as folhas do justo não caem, irmãos. É uma árvore frondosa, né? Bonita. As árvores dela não caem, está sempre ali. O ímpio, ele é seco espiritualmente. Tem vida espiritual. O justo, ele é viçoso, cheio de flores, folhas e flores, ainda que em tempos secos. Irmãos, não andamos pelas circunstâncias. O cristão anda por fé. Por isso que Davi diz assim, ele é viçoso, porque ainda que as circunstâncias sejam contrárias, por que ele é viçoso? Porque ele não olha as circunstâncias, né? O cristão, ele vive por fé. E o cristão que não aprendeu também a viver assim, né? A viver por fé e ficar olhando a situação, ele precisa repensar a sua própria fé. Tem um cântico que diz assim: não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor, não me sigo por vista, alegre estou. Irmãos, nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Por isso que ele diz assim, o justo, ele, ainda que em tempo seco, que as circunstâncias sejam contrárias, ele é viçoso, ele é alegre, ele é bonito. O ímpio não produz frutos agradáveis a Deus. Esse versículo aqui, na hora que eu estava fazendo esse esboço, por que o ímpio não traz frutos agradáveis a Deus? Eu lembrei de Eclesiastes, porque resumindo o livro de Eclesiastes, ele diz o seguinte, que a vida debaixo do sol sem Deus é pura vaidade. O que acontece? O sol nasce, se põe, o dia vem, o dia vai, né? A água vem, corre, desemboca no mar. É uma mesmice. Não existe sabedoria debaixo do sol sem Deus.
Existe sabedoria quando você olha as coisas abaixo do sol, né? Fala, abaixo do sol é tudo vaidade. A gente tem que olhar as coisas acima do sol. E acima do sol é Deus. Quando a gente coloca Deus nessas situações, ganha-se vida, né? Até o pôr do sol se torna diferente. Quando o sol nasce, quando o sol se põe. Quando você olha com o olhar de Deus, tudo muda. Um dia nasce, depois vem outro dia. Com Deus é diferente. O cristão vê tudo diferente, né? Então, por que o ímpio não produz frutos agradáveis a Deus? Porque ele não coloca Deus em nada do que ele faz. O cristão não. O cristão, ele produz frutos. Ele produz frutos na estação própria. Quando dá a estação própria, ele produz. Aliás, Jesus falou assim, que nisso é glorificado, né, o meu Pai, que a gente dê frutos. Então, olha só as diferenças. É interessante, né? Os ímpios são instáveis, eles são jogados de um lado para o outro. O justo não, ele tem raiz. O justo tem raiz. O ímpio não, fica para lá, para cá, a folha vai para lá, depois o vento bate para cá, ela volta para cá. O ímpio, as suas obras são reprovadas por Deus. O justo, Deus vai confirmando a obra das mãos do justo. E ele vai prosperando em tudo que ele faz. O Eterno vai abençoando tudo que o justo vai fazendo. Isso, se a gente parar para analisar, requer tempo, né? Por isso que eu acredito na prosperidade do crente, mas eu acredito assim, a forma como as coisas vão sendo conduzidas, né? Eu não acredito naquela prosperidade. Ficou rico, né? Eu acredito no decorrer, né, da vida do cristão. Deus vai abençoando a tal ponto que a pessoa adquire uma estabilidade, porque Deus vai abençoando de verdade tudo que o cristão faz. Os ímpios, eles se sentem bem com os escarnecedores, sabia? Ele se sente bem, ele não se constrange. Depois a gente vai só definir essa questão de ímpio, pecador e escarnecedor, porque é bem interessante descobrir que tem diferença. Agora, o justo, o prazer dele é meditar na palavra de Deus. Ele não se sente bem com quem escarneia da palavra. O justo, o ímpio, ele não terá assento na Assembleia dos Santos, nem prevalecerá no dia do juízo. O justo, ele é conduzido por Deus na vida e recebido na glória. Quanta diferença, irmãos. Davi está estabelecendo as entrelinhas, né? O ímpio, o seu caminho perecerá. O caminho do justo é intimamente conhecido por Deus. Deus conhece. Olha que lindo, irmãos. Deus conhece o caminho do justo. Do ímpio, Deus olha e fala assim, vai perecer. Muito bonito. Feitas essas comparações, a gente vai pegar o versículo 1, que é bem interessante, e diz assim, bem-aventurado. Irmãos, a gente sabe, como cristãos aplicados que somos, né, dedicados, que o significado de bem-aventurado é feliz? Sim ou não? Não, irmãos, é muito feliz. Se a gente pegar o significado do bem-aventurado, tanto no grego quanto no hebraico, é muito feliz. Não é feliz, é muito feliz. Bem-aventurado é o sermão do que Jesus fez no monte, né? Sermão do monte. Jesus estava ali dizendo ele estava querendo dizer assim, muito feliz, bem-aventurado, muito feliz, acima de felicidade, é muito feliz. Feliz aquele que não faz o quê? Que não segue o caminho dos ímpios. Irmãos, o que é ser ímpio? Ímpio é aquele que tem uma visão de mundo e não coloca Deus nessa visão. O ímpio pode ser uma pessoa que tem uma profissão,
né? Uma pessoa muito bem estabelecida na vida, ele é aplaudido, reconhecido, mas ele é ímpio, ele não coloca Deus em nada do que ele faz. Uma pessoa culta, educada, respeitosa, mas ele não insere Deus na sua visão de mundo. Davi diz o quê? Feliz, muito feliz aquele que não segue o conselho do ímpio. Você vai pegar conselho de uma pessoa dessa? Que não coloca Deus na vida dela? Não é para seguir. Então, não segue o conselho dos ímpios. Eu vou ler na outra versão aqui, porque eu acho que essa versão ainda está melhor para entender. Felizes são aqueles que não se muito felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus. Fala conselho dos maus aqui nessa versão atualizada. Seguir aqui, irmãos, tem a conotação de ficar ouvindo, dar ouvidos. Deixa eu escutar, deixa eu prestar atenção, deixa eu escutar aqui, né? Depois ele diz assim: não imita a conduta dos pecadores, não segue os exemplos daqueles que não querem saber de Deus. Pecador, irmão, pecador, nesse contexto aqui, quer dizer aquele que deliberadamente, conscientemente, não cumpre a palavra de Deus. Pecador é isso, ele sabe o que tem que fazer e não faz. Então não é para seguir, não é para imitar essa conduta. Aí seria a não conversão, né? A não conversão, porque a pessoa não se converte, ela não muda a rota. Então não é também para imitar essa conduta. Olha que interessante, não é para ouvir o ímpio, mas também não é para imitar a conduta do pecador. E se a gente prestar atenção nesse significado de pecador, a gente pode perceber que até dentro da igreja, né, um membro, uma pessoa religiosa, entre aspas, é um pecador. Por quê? Porque ela não muda a conduta dela. Ela não muda, ela não se submete. Então não é para imitar essa conduta, porque a conduta é se converter de verdade. Então não é para fazer isso também. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui, irmãos, quando fala ouvir o ímpio, fica prestando atenção, né? Estou prestando atenção. Não imita a conduta dos pecadores. E esse se assentar já tem a ideia de fazer parte, né? Fazer parte daquele que escarnece. Quem é aquele que escarnece? Aquele que, além de não aceitar, ele zomba. Escarnear é zombar, tirar um sarro. Então assim, Davi está dizendo o seguinte: vocês querem ser muito felizes? Evita isso aqui. É para evitar isso aqui. Ela jamais será encontrada nesses lugares, irmãos. O salmista está sendo muito claro. Você quer ser feliz? Então, a sua felicidade jamais será encontrada em que você ande no conselho dos ímpios, que você se detenha no caminho dos pecadores, que você se assente na roda dos escarnecedores. Não existe espaço para o cristão nessas circunstâncias. Tem pessoas que dizem assim: ah, mas eu preciso estar com as pessoas do mundo, né? Você precisa estar no meio, porque a gente está no mundo, tem que viver, né? Eu não posso desprezar as pessoas. Mas esses versículos não estão dizendo que você não deve estar com essas pessoas no intuito de você ser sal e luz. Ele está querendo dizer no sentido de evitar a sua corrupção. Porque, irmãos, se a gente prestar atenção, o versículo 1 diz, ele traz 3 verbos: andar, deter e assentar. Para você chegar a se assentar, a gente não chega sentando, a gente chega ouvindo, depois a gente é atraído, depois a gente vai estar fazendo parte.
Olha que interessante. Então, não ande, não se detenha e não se assente. Se você quer ser muito feliz e ser sua vida cristã muito feliz, jamais serão encontradas nesse lugar. Jamais será encontrada nesses lugares a sua felicidade. Então, onde ela está? Se ela não está nesses lugares, aonde ela está? O salmista diz o seguinte: naquilo que você evita fazer e estar. Interessante, né? Esse contraponto. Ela jamais será encontrada nesses lugares. Então, onde ela está? Naquilo que você evita fazer e estar. Existe, irmãos, uma conduta do cristão em evitar fazer ou estar em determinadas situações. Por que o salmista está dizendo isso? Para evitar a sua corrupção, para você não acabar se assentando, para você não acabar se corrompendo. Porque a gente é facilmente atraído. Quando você começa a ouvir muito um ímpio, alguém, principalmente pessoas muito intelectualizadas, você começa a ficar atraído demais por aquilo. Você para, você ouve, você se atrai, daqui a pouco você está fazendo parte, se assentando. Então, muito cuidado. A felicidade está naquilo que você faz. Então, o que você deve fazer? Meditar na palavra de Deus. Irmãos, esse é o princípio. E você precisa meditar a ponto de ser governado por ela. Eu estava ouvindo uma pregação que o pastor dizia assim: mas o que é meditar, né? Ah, mas eu já li a Bíblia 358 vezes. Mas como é que você leu a Bíblia? O meditar, irmãos, é a forma como você está lendo. Porque não adianta você ler a Bíblia toda. O importante é saber o quanto da Bíblia você consegue meditar. Irmãos, tem hora que não dá para você ligar para o pastor, para ligar para o irmão, para perguntar o que você deve falar em determinada situação. Aí aconteceu alguma coisa, misericórdia, o que eu faço? Não tem nada para aplicar naquela situação, não tem um princípio. Presta atenção se não é assim. Quando a gente não medita, a gente não tem resposta imediata para algumas situações, a gente não sabe o que fazer. Por quê? Porque nós muitas vezes, a gente só lê, passa, né? Ali, cumpri minha obrigação, já li a Bíblia toda. Eu estava perguntando hoje até para minha mãe como é que o boi come comida, né? O boi, ele rumina, né? Não é isso? O boi, ele come. Depois ele vai saborear. Não é isso? Depois ele vai entrar no processo de ruminar. Já está na barriga a comida, mas aí ele vai saborear. Meditar é mais ou menos isso. Você lê, depois você fala assim: mas puxa, como é que eu vou aplicar isso? Isso serve para mim? Em que situação serve? Como aplicar? Meditar é isso, irmãos. Você lê o versículo da Bíblia, medita nisso aí. Olha, o salmista está dizendo isso, mas por quê? Né? Fica meditando, ruminando, vai ruminar. Você vai pegar a palavra que você leu e você vai meditar nela, meditar até ela surtir efeito. Senão você vai estar só lendo. Tem pessoas que falam assim: nossa, eu leio a Bíblia e não acontece nada, né? É porque não medita. Então, você quer ser muito feliz? Medita. A palavra meditar é mais ou menos isso aí. Porque assim você vai ser governado por ela. Vai acontecer uma situação. Tem cristãos, irmãos, e muitas vezes nós todos, né, somos assim, de querer resolver uma situação segundo o que a gente pensa. Por isso que não dá certo. Ah, aconteceu uma situação, o que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer isso aqui. Né? Quem tem temperamentos mais agressivos, né, mais estourados, não consegue estabelecer controle e falar: peraí, deixa eu pensar, o que a Bíblia fala sobre isso, né? Então, essa palavra meditar é mais ou menos nesse sentido. A nossa grande felicidade, super master felicidade, está naquilo que você é, que nós somos. O que nós somos? O que nós somos segundo o salmista?
Árvore plantada junto a correntes de águas. Irmãos, vocês percebem que a árvore, ela não é nativa. Não é uma árvore que dá na beira, junto das águas. Não é isso que o salmista está falando. Ó, ele não diz assim, é uma árvore que nasce à beira das águas, nativa. A árvore nasce mesmo lá. Ele diz que nós somos plantados. Deus nos pegou e nos plantou no lugar estratégico para que a gente viva bem. Interessante, né? A colocação do salmista. Deus nos plantou, irmãos. Alguém plantou. Quem plantou? Deus nos plantou junto às águas, fontes de águas. E aí o que acontece? O lugar é um lugar estratégico, né? É um lugar que tem água, vem as adversidades, mas você tá ali firme, né? Porque você tem raiz, né? Você está no lugar que você vai dar fruto. Interessante, eu não tinha prestado atenção nessa situação do que o salmista coloca. Eu ouvi esse salmo, eu nunca tinha prestado atenção que o salmista diz no sentido de que nós fomos plantados junto às fontes das águas. E a gente sabe que as fontes das águas é Jesus, né? Aqui toda uma simbologia, né? A fonte de água viva é o Senhor. O rio corre, né? O rio corre e você está ali à beira das fontes das águas. Lugar estratégico. Vamos ler Salmo 92, 12. Aí o Salmo 92 não é mais salmista, né? 92, 12. Diz assim. 92, 12 a 14. Os bons florescem como as palmeiras, eles crescem como os cedros dos montes do Líbano. Eles são como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Na velhice, eles ainda produzem frutos, são sempre fortes e cheios de vida. Olha Deus comparando de novo o povo dele como árvore, né? Árvores plantadas de novo, né? Olha que interessante, irmão, presta atenção, plantada, porque na casa do Senhor não dá árvore, né? Tem que plantar, né? Tem que chegar e plantar. Jeremias 17, 7, 8 também fala dessa comparação do crente com árvore. 17, 7, 8, bem rapidamente. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutos. Quando vem o calor, na beira lá da fonte das águas, ela não tem medo, as suas folhas ficam sempre verdes, né? Olha que lindo. Quando não chove, ela não se preocupa, ela continua dando frutos. Em Colossenses 2, 6 e 7, eu não vou ler, mas o apóstolo Paulo, ele traz aquela ideia de que o crente, ele tem que estar arraigado, né, em Cristo. Depois os irmãos leem lá, crescer edificados e arraigados em Cristo. De novo dá essa conotação de árvore, né? Porque a árvore, ela tá, por ter raiz, né? Por ter raiz, ela traz a ideia de estar fundada, né? Arraigada na pessoa de Jesus Cristo. E o que acontece? O versículo diz assim: ele dá fruto, suas folhas não murcham. Exatamente o que Jeremias fala, né? Versículo 3: e tudo que ele faz prospera. O sol vem, a seca vem, né? E a árvore não murcha com as situações adversas, muito pelo contrário,
ele prospera em tudo que faz. Olha só, irmãos, a comparação. A bênção do Eterno está sempre com o crente, abençoando a obra das suas mãos. E o interessante também aqui do Salmo é que Davi, ele diz que o juízo é inevitável e aqui é anunciado. O versículo 4 diz assim: não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Aqui o juízo é anunciado a esses que não inserem Deus em suas vidas. Não subsistirão no dia do juízo. Irmãos, quando muitos cristãos pensam assim, os ímpios estão se dando melhor, né? Estão levando vantagem, estão tomando todas as taças da alegria, estão ficando ricos, estão se dando bem, não são punidos, praticam crimes e não pagam pelos seus crimes. No dia do julgamento não vai ter conversa não vai ter suborno, não resistirão. Não resistirão. Pode estar aprontando aqui, até às vezes oprimindo o crente, né? Para conseguir o que deseja. No dia do juízo, o grande tribunal de Cristo, não subsistirão. Não vai ter uma corrupção, né? Um jeitinho, não vai resistir. E os pecadores, aqueles que desobedecem deliberadamente, também não vão prevalecer na Assembleia dos Santos. Não vai entrar, não vai participar, né? Se não corrigir o caminho, né? Então, é interessante. Irmãos, eu anotei aqui para os irmãos essa questão. Davi aqui, na verdade, está trazendo a situação de dois tipos de pessoas, que a gente pode colocar o ímpio, o pecador e o escarnecedor, como um tipo de pessoa, né? Um grupo de pessoas, e o justo. Duas pessoas, dois caminhos e dois destinos. Davi impõe isso aqui nesses versículos. E o mais interessante é que ele termina dizendo o seguinte, que Deus abomina esse caminho do ímpio, porque e vê que ele vai perecer, mas Jeová conhece o caminho do justo. Por mais difícil que seja, que a porta seja estreita, Deus está provando, Deus está reconhecendo, Deus tem uma ligação íntima com o caminho do justo, né? Deus tem uma afinidade, um relacionamento, né? E Deus está conduzindo e vai receber na sua glória essas pessoas. Então esse salmo, irmãos, ele faz essa comparação, né? Então nós vamos ficar com a parte da árvore, né, que nos cabe. Então vamos lembrar que somos plantados, né, junto a fontes das águas, que a gente vai dar fruto na estação própria, né? Que Deus está conosco, por mais que o caminho seja estreito, né? Que pode vir um sol, as folhas não vão murchar, o vento, as folhas não vão cair, que são as circunstâncias, né? Porque Deus compara o crente com uma árvore que tem raiz, ela é frondosa, ela é bonita, até na velhice ela vai continuar dando fruto. É assim que Deus nos vê, né? Então quando a gente olhar para o ímpio, cheio de glamour, a vida parece que aparentemente está ganhando de 9-1 da gente, parece, né? Está ganhando de 9-1, a gente está perdendo. Isso é ilusão, irmãos. Se a gente ler Salmo aqui, isso é ilusório. O caminho é muito largo, as coisas são muito mais fáceis, né? E então a gente precisa buscar essa grande felicidade evitando certas coisas, certas condutas, né?
fazendo outras e reconhecendo quem a gente é. Tem caminhos para evitar, coisas para fazer e coisas para reconhecer. Nós somos plantados. Nós não nascemos ali na fonte das águas de qualquer jeito, fomos plantados. Deus nos plantou ali, à beira de fontes de águas. Então, quando a gente tiver essas incertezas, a gente precisa voltar aos princípios da palavra. Amém? Eu gostaria de terminar, porque foi só um compartilhar realmente dos versículos, né? Não foi uma pregação, foi mais um apanhado geral, né? Para entender o que o salmista quis dizer aqui, né? Eu gostaria de pedir a Zilda. Você pode orar, Zilda? Pode? Uma vez que está estabelecida essa comparação, né? Que a gente possa gravar no coração isso aí e reconhecer a nossa identidade como árvore plantada. Amém?